Amém? Salmo 145. Abra a sua Bíblia. Se eu tivesse combinado com louvor, alguém poderia dizer que tudo que eles cantaram é o que eu vou ler. Mas nós não combinamos nada. O meu remédio é água. Então, por isso que acaba. Salmo 145 diz assim: a bondade, grandeza e providência de Deus. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso, benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Aleluia! O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhe dás o seu mandamento a seu tempo. Abres a tua mão, fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. E a igreja diz: amém, amém. Assim é a palavra do Senhor. Não tem sermão mais especial do que a palavra do Senhor. Reconhecendo a grandeza de Deus. Se os homens, se mulheres do mundo inteiro conhecessem a grandiosidade de Deus, o esplendor, a magnitude de Deus, com certeza não existiria entre nós nem orgulho, nem ódio, nem mortes, nem guerras, nem ídolos e nenhuma espécie de desamor. Se conhecêssemos o grande poder do Senhor, todo o domínio dele sobre o céu e a terra, todos nós estaríamos prostrados aos seus pés noite e dia. Quem conhece a grandiosidade de Deus, certamente lhes honra muito mais. Se eu não sei quem é o meu Deus, se eu não conheço a sua grandiosidade, eu também não sei honrá-lo. Por isso, eu convido a todos nós a entender como reconhecer a grandeza de Deus. E a primeira coisa para reconhecer
a grandeza de Deus, é conhecer o que ele fez no passado. O verso 4 e 7. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração. O que Deus falou lá no passado, ele está falando agora. Ele está dizendo, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a sua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da sua grande bondade, e cantarão a sua justiça. Isso é, conhecendo aquilo que Deus fez no passado e o que ele faz hoje. Do nada, Deus criou pela palavra, como nós já sabemos. Gênesis 1, hoje é só Bíblia. Gênesis 1, de 1 a 7. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E vi Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã e o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão. E as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Que usou a palavra. E pela palavra ele fez o universo. Esse é o Deus. A palavra de Deus foi o embrião que fez surgir tudo do nada. Bastou uma ordem sua, uma ordem somente. O universo, entre outras coisas, é composto do Sol, seu sistema solar, com 9 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Entre as órbitas de Marte e de Júpiter, encontra os asteroides que nós temos. Esta imensidão foi criada somente pela palavra de Deus. Ele disse, haja astros no céu, haja luz, haja terra, haja água, pela palavra. E a palavra tem poder hoje. A galáxia, que é a formação de milhões de estrelas unidas por uma força gravitacional, podem ser comparadas a um edifício de 9 andares. Os mares, a salvação do mundo pela reserva de alimentos que os mares têm, que é reserva de todas as nações da terra, do mundo. O mar tem sua reserva de comida para o homem. Quem criou? Deus. Haja expansão, muda as águas, que haja peixes, que haja tudo isso. Mas para toda essa grandeza, no meio de toda essa grandeza, Deus resolveu criar o homem, reflexo do que ele é, pouco menor do que os anjos. Eu e você fomos criados, não somos qualquer coisa. E ele disse, ó Senhor, Salmo 8, Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste a força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos seus inimigos, para fazer calar ao inimigo, ao vingador. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, qual é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras da tua mão.
tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas, bois, assim como animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Aleluia! Quão admirável é tu, ó Deus, aplauda Ele. É para você gritar de alegria, porque Ele te fez pouco menor que os anjos, te coroaste de bens, de sabedoria, de inteligência. Foi Ele que te criou. Deus criou um povo para ser propriedade particular dele. Eu sou propriedade particular de Deus. Você é propriedade particular de Deus. Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança. Ah, que lindo. Então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Quem é essa propriedade peculiar? Porque toda a terra é minha, e vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel, para que saísse e não tivesse medo. Porque o Senhor nos fez, e apesar dele, apesar de nós mesmos, Deus mantém até hoje essa palavra. Eu sou propriedade peculiar, você é propriedade peculiar. Ele que é dono de todas as coisas do céu e da terra. Ele é Senhor meu, Senhor nosso, e eu não posso duvidar do que Ele é capaz de fazer. Ele criou um Redentor. Redentor indica o preço pago para comprar de volta um escravo, tornando-se livre pelo pagamento de resgate. Deus nos comprou. Éramos escravos, não éramos nada. Deus nos resgatou e agora somos livres em Cristo Jesus para viver na graça dele. Redenção é o meio pelo qual somos livres do pecado e seu poder. Significa justificação, vida ressuscitada e, sobretudo, participação na vida de Cristo. Isso é importante. Participação em tudo quanto Ele é. Eu sou herdeira, você é herdeiro. Somos herdeiros com Cristo. Não podemos ter medo de nada. Herdeiros, herdeiros, herdeiros. Eu sou, você é. Isso tem que enfiar na nossa cabeça, porque o Senhor nos comprou por um bom preço, mandando o seu Filho. Colossenses capítulo 1, 3, diz, é um texto bem longo, vou ler algum versículo, que damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, e do amor que tendes com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Essa palavra que chegou, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. É por causa disso que eu e você temos todo esse privilégio. Tudo, tudo. Não é para a gente ser mendigo de fé. Mendigo de esperança. Desanimado. Triste. Desesperado. Não. Em Cristo nós podemos todas as coisas, porque elas cooperam para o meu bem. Porque faço parte desse povo. Bem-aventurado aqueles em que as suas iniquidades, iniquidade é pecado repetitivo. Eu sei que é pecado e eu repito. Eu sei que é pecado e eu repito. E ele está dizendo, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais
imputará o pecado. Bem-aventurado aquele que crê. No passado ele criou isso, lá em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. É aqui que começa tudo. E o Salmo 145, 4, 7 diz que nós lemos que uma geração louvará as suas obras a outra geração e anunciará as suas proezas. Em casa, na família, nos irmãos, na igreja. Aqueles que começaram, vocês viram a história da igreja. Viram tudo isso, tudo que lá atrás, a esperança que veio até nós. Isso faz com que ele, o Deus dos feitos terríveis, ele vai contar a sua grandeza, a grandiosidade de Deus pelos feitos que ele fez no passado. Quando tirou o povo do Egito, com força, com mão forte. Quando enriqueceu o povo de Israel, quando saiu do Egito. A Bíblia diz que o povo de Deus saiu tão rico, que tirou tudo o que tinha no Egito. Não que eles pegaram, mas que entregaram nas mãos dele, por causa dessa grandiosidade desse Deus maravilhoso. Então, eu preciso reconhecer o que ele faz no presente. Eu disse que você precisa reconhecer o que ele fez no passado. Tantas coisas que ele fez no passado. Abriu o Mar Vermelho, ele deu comida para o povo no deserto, carne em abundância, ele mandou o maná. Durante 40 anos, a roupa não ficou velha, o sapato não ficou velho. Durante 40 anos, Deus sustentou o seu povo no deserto. Por que não te sustentaria hoje? Por que não me sustentaria hoje? Por que não nos sustentaria nesse tempo de crise? Por que não se levantaria em meu favor ou em seu favor? Porque Ele continua sendo Deus e eu preciso reconhecê-lo hoje. Misericordioso Ele é, compassível é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Ele continua usando a sua benignidade para mim. Ele continua usando a benignidade para o Senhor. Ele continua fazendo milagres. Ele continua nos tirando do largo, do charco de lodo, como diz o Salmo 40. Tirou os meus pés do charco de lodo e me pôs sobre uma terra firme. Quem te coloca sobre uma terra firme é o Senhor. Por isso que eu não posso sentar e esperar que todas as coisas venham. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu recebi do Senhor. E Ele me chamou e Ele quer me tornar um vaso nas mãos do oleiro. Ele quer modificar a sua vida, quer modificar a minha vida. Mesmo que esse vaso quebre, mesmo que esse vaso amoleça, mesmo que esse vaso fique meio torto, Ele quer desmanchar e Ele quer fazer uma nova vida em Cristo Jesus, para que possamos viver na dependência total dEle, receber o que Ele tem prometido para mim e para você. Deixarmos de ser frágeis cristãos no mundo de luta, cristãos medrosos, com medo de tudo, com medo da política, com medo do governo, com medo de ficar sem trabalho, com medo de não ter empresa, com medo de falir, com medo de morrer, com medo disso, com medo de aquilo. Você não é cordeiro. Eu não preciso ter medo de nada disso. Porque se for a minha hora, Ele vai me levar e a gente vai correndo. Mas Ele não vai te deixar sem comida, porque há uma promessa dEle sobre a sua vida, conhecidíssima. O justo não mendiga pão. O justo não fica sem casa, sem comida. Ao justo Ele abençoa. Ele diz, ao justo, ao meu justo. Ele ainda fala, particular, ao meu justo eu cuido. Do meu justo eu cuido. Então, eu preciso me sentir cuidada por Deus. É necessário que eu me sinta assim, que eu me sinta amada, que eu me sinta querida, que eu me sinta cuidada, que eu me sinta abençoada e que eu me sinta tranquila e esperançosa, porque nenhuma folha cai
sem a permissão do Senhor. Se uma folha cair porque Ele permitiu, se mesmo nos tempos de luta, de dores e de sofrimento, o Senhor está conosco na luta. O Senhor vai conosco para a luta. O Senhor vai conosco para a tempestade. Quando Ele diz, quando passares pela água, elas não vão te engolir. Quando te passares pelo fogo, não vai queimar. Por que quando passar por água? Porque água é turbulência, é tudo rápido. Quando Ele diz, quando passares pelas águas, elas não vão te engolir, é porque é rápido, turbulência, é rápido, você não tem nem como respirar. E quando passares pelo fogo, o fogo é aquele que queima, que dói, que deixa marca, injustiça, medo. Você fica marcado pelo resto da vida quando passa pelo fogo. E o Senhor está dizendo, mesmo que passe pelo fogo e seja marcado por Ele, eu estarei com você todos os dias. Aleluia, aleluia. Remanachera labassou. Rebalabassou remas. Tu és Senhor, Tu és soberano, por isso eu preciso reconhecer Ele. Ele é o Deus de benignidade, indica excelência do modo de ser. É o caráter dele. Sua honestidade, sua gentileza, sua bondade para com o ser humano. Essa é a qualidade que leva a tratar com doçura, com suavidade, os menos favoráveis. Essa é a qualidade que o cristão de hoje precisa ter. Amar os irmãos, os que têm e os que não têm, os desfavoráveis, aqueles que não têm. Essa é a qualidade que Deus quer que tenhamos. O homem é assim, com a benignidade de Deus, como Ele nos trata hoje. Misericórdia é o favor imerecido, também tem o sentido de remover os males de alguém. Compaixão para os que sofrem, compaixão que Deus manifesta na miséria humana. Ela envolve toda a criação, porque o Salmo 145, verso 9 diz, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. As suas misericórdias são sobre todas as suas obras. É isso que o Senhor é. Ele construiu um reino para aqueles que creem. Salmo 145, 13. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. Ele faz levantar o caído. Salmo 145, 14. O Senhor te sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Ele faz do escravo um filho. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ele tira do reino do diabo e coloca a pessoa para reinar com ele. A menos que eu não queira, a menos que você não queira, ele não pode fazer nada por mim, nem para você, se eu não quiser, se você não quiser. A decisão é minha. Ele tira do reino do diabo, Romanos 5, seja pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais do que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, o nosso Rei. Aleluia, glória a Deus. Ele nos dá a sua natureza por meio do seu Filho. Ele nos garante vida eterna através de Jesus. Ele nos rodeia com a sua presença. E a gente pode sentir a presença dele onde você estiver. Sozinho, viajando, trabalhando. Numa situação difícil, com alguém que não é confiável. Você pode sentir a doce presença do Espírito Santo. Como uma brisa suave que derrama sobre a sua cabeça. E ele diz, olha, pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. E ele nos enche dela, João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu for,
o Consolador. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Ele foi? Ele foi? Ele mandou o Consolador? Ele mandou o Consolador? Parece que tem gente que tem dúvida. Onde está o Consolador? Dentro do seu coração. Ele foi, ele mandou o Consolador. Isso é convicção. Crente salvo tem que ter essa convicção. Porque senão você não pode receber. Você não pode atestar o que ele está dizendo que ele vai fazer de você. O que eu preciso fazer? Ele nos enche da sua glória. Através da salvação. Pelo batismo do Espírito Santo. Pelos dons. Pelas curas. Pelos livramentos. Deus te deu dom. Exercite o dom que Deus te deu. Deus tem te usado com dons. Não seja medroso. Utilize o dom que Deus te deu. Ele nos enche através da graça dele. Estamos ou não conhecendo como se dá a grandeza de Deus. É assim que se dá a grandeza de Deus. Se eu não tenho isso infiltrado na minha mente, se isso não faz parte da minha mente, eu serei problemática. Eu não confiarei. Terei muitos problemas emocionais. Terei muitas dificuldades para resolver problema com outras pessoas. Terei dificuldade de me relacionar. Terei dificuldade de crer. Terei dificuldade de receber o que Ele prometeu para mim. Por isso a minha mente precisa estar cheia da graça dEle. A última coisa é tomando posse do que Ele fará no futuro. Ele vai fazer algo na sua vida. Ele arrebatará. Ele tirará com força aqueles que dedicaram a Ele. Com força Ele tirou o povo do Egito. Com força Ele vai nos tirar da terra. Amém? Não pensa que vai ser assim, ó, eu estou te avisando, se prepara, troca de roupa. Põe uma roupa que eu vou te levar. Ele vai tirar você com força de onde você estiver. Caminhando, dirigindo, voando no mar, pescando, fazendo compra, brigando. Se você estiver brigando, você não vai. Não pensa que se brigar, você vai. Mas Ele vai te tirar com força, com a força do poder dEle. Porque o universo, ele é composto por 3 componentes principais, sendo que a grande maioria da sua matéria e energia é completamente invisível para nós. Nós não conhecemos nada do que Deus fez. Nós conhecemos 5%. 68% do universo é energia escura. Uma força misteriosa que atua na forma oposta à gravidade. Não vou dar detalhe. 27% é uma matéria escura. É uma força invisível de matéria que não interage com a luz ou com a força eletromagnética. Matéria ordinária, que somos nós, 5%. 5% do nosso cérebro, 5% de mim, 5% de você, é matéria com que compõe tudo que podemos tocar. Átomos, estrelas, planetas, gás, poeira, cósmica e todos os seres vivos. Tudo que conhecemos das galáxias inteiras, até nossas células, representa apenas uma minúscula fração de 0,5% do universo observável. Os cientistas descobriram essa matéria escura entre 1930 até 1970. E quem é esse Deus? É o seu Deus. É o meu. Glória a Deus, é o meu Deus, aleluia, é o meu Deus. É o meu Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. É o seu Deus, é o seu Deus, é o meu Deus, que te conhece. Só isso. E ele diz que ele é rei. Então, em Tessalonicenses 4, 13 a 17, eu estudei bastante isso, porque isso me tocou profundamente. Eu gosto de falar da grandeza de Deus. Pensa de como eu gosto de saber que Deus é maravilhoso.
e que eu sou filha, e que eu sou herdeira, e que eu não mereço nada, mas eu sou, porque a palavra diz que eu sou. Você é porque a palavra diz que você é. Nós somos porque a palavra diz que nós somos. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Ele fala isso. Ele diz assim, olha. Toma minha água. Olha o que ele diz aqui. De 1 Tessalonicenses. Ele diz assim, olha. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo escreve, os cristãos de Tessalônica estavam confusos e tristes. Eles acreditavam que Jesus voltaria muito em breve, e temiam que os fiéis que já haviam morrido ficassem de fora da glória do retorno de Cristo. Paulo escreve esse trecho para trazer consolo, esperança e esclarecimento doutrinário. Verso 3, a esperança cristã diante da morte. Paulo usa o termo dormem como um eufemismo suave para morte física. Ele não proíbe o luto, mas ele ensina que a dor do cristão deve ser diferente da dor de quem não crê, pois é uma promessa de ressurreição que ele nos dá. Você vai ressuscitar, não morreremos para sempre. Verso 14, que é a base da promessa dele, a garantia da nossa vitória sobre a morte. É a própria ressurreição de Jesus. Porque Jesus ressuscitou, eu vou ressuscitar. Se Cristo venceu a morte, aqueles que estão unidos a Ele também vencerão. Você também vai vencer. O maior medo do ser humano é a morte. Verso 15. Paulo revela uma revelação divina. Os cristãos vivos na época do retorno de Cristo não terão vantagem, nem passarão à frente daqueles que já morreram. Versículos 16 e 17, o retorno de Cristo e o evento se desenvolve aqui em duas etapas gloriosas, que é o arrebatamento. A defesa, essa grandiosidade desse reino e desse Deus. Jesus retorna de forma audível, majestosa, com ordem de comando, voz de arcanjo, ele com trombeta, é a descida de Cristo, a ressurreição, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, em corpos glorificados. Terceiro, o arrebatamento, os fiéis vivos são transformados, arrebatados, agarrados a Ele, subiremos ao céu, aleluia! Junto com os ressuscitados, para encontrarmos o Senhor nas nuvens, aleluia. Será um grande evento. Todo olho, a Bíblia diz que todo olho verá. 4, a eternidade é o destino final de ambos os grupos, é a união eterna com Deus. E no verso 18, Paulo conclui dizendo: consolem-se uns com os outros com essas palavras. O foco do texto não é gerar pânico ou debates especulativos sobre datas, mas trazer paz ao coração diante da perda de entes queridos. Era isso que Paulo estava ensinando nesse texto. E é isso que ele ensina para nós hoje. Que eu e você possamos ser firmes para que possamos alcançar
Os que morrem virão com ele em espírito, serão seus corpos glorificados. Os que estiverem vivos receberão um corpo glorificado, seremos arrancados, a palavra de Deus diz. Não é um voozinho gostoso, um voozinho. Você será arrancado do que você estiver fazendo. E depois reinaremos com ele na terra, por um período que a Bíblia chama de milênio. Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 6, e diz: e vi também tronos, nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas, esse é bonito, vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, aqueles que foram perseguidos, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Aleluia! Reinaremos com ele. É aquela visão daqueles que sofrerão com Cristo. Os que creram vão participar do arrebatamento. Os salvos reinarão com Cristo aqui por um tempo. Depois ele virá para fazer justiça. Apocalipse capítulo 20, 11 a 15, quando ele diz essa passagem que descreve uma das cenas mais solenes e lindas da Bíblia, que é o juízo final, também conhecido como julgamento do grande trono branco. Este é o momento bíblico, é o momento da história da humanidade caída. A história da humanidade caída se encerra aqui. Acaba com o estabelecimento do trono branco. A história acaba. Esse é o momento que a humanidade, toda a criação, comparece perante o Criador. E a justiça divina é estabelecida para a eternidade. Verso 11. A majestade do juiz e a dissolução do mundo antigo. Trono branco representa a santidade pura, a justiça perfeita, a soberania absoluta de Deus, ou de Jesus Cristo, a quem o Pai confiou o julgamento. Céu e terra fugirão, simboliza que a ordem antiga da criação, contaminada pelo pecado, é desfeita nesse exato momento. Nada da antiga criação pode se esconder ou permanecer na presença gloriosa de Deus diante do trono branco. Aleluia! Nada disso. Verso 12. Os livros de registros e as obras, grandes e pequenos, mostra que a justiça de Deus é imparcial. Reis, mendigos, poderosos, anônimos, todos estarão no mesmo nível diante do trono. E o livro e as obras representa o registro perfeito e detalhado de todas as ações, todas as minhas ações, todos os pensamentos, todas as intenções de cada ser humano ao longo da vida estará nesse livro. E o livro da vida, que a Bíblia diz, o registro supremo que contém o nome daqueles que foram salvos pela graça. No livro da vida, conter-se-á os nomes daqueles que foram salvos pela graça. Estes nomes estarão no livro da vida. E aí, a palavra continua dizendo, versículo 13, a ressurreição para o julgamento. Ninguém fica de fora ou perdido no tempo.
seja quem morreu no mar, quem está sepultado na terra, ou quem estiver no Hades, que é a morada temporária dos mortos. Todos que estiverem lá na terra ou no Hades, todos recebem a ressurreição física para prestar contas. E aí começa a segunda morte. Versos 14 e 15. O fim da morte e a segunda morte. A morte destruída. A própria morte. O Hades, que é o lugar de mortos. Os mortos que morreram, não salvos, que ficam neste lugar chamado Hades. Um lugar esperando o julgamento. E aqui ele diz a segunda morte. Refere-se à separação eterna, definitiva, de Deus no lago de fogo. E o critério da salvação. Por isso que esse Deus maravilhoso, bondoso, lindo, querido, amado, honrado, que me dá tudo, me deu tudo, te dá tudo, te faz tudo. É esse Deus que vai querer prestar conta. O critério da salvação. A segunda morte, então, é isso. E o critério da salvação, as obras mostram que o ser humano foi. Mas o critério final para a salvação e entrada no reino eterno é ter o nome escrito no livro da vida. Seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Se você não tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida, você não tem salvação. Eu creio que o meu nome está lá. Não sei se é Amélia Fernandes de Matos. Eu não sei como é o seu nome que está escrito lá. Mas o nome está escrito lá. As obras que mostram, né, o ser humano. Mas esse critério final para a salvação, que é a entrada de Deus. E os principais ensinamentos, prestação de contas. Nenhum ato de injustiça ou maldade no mundo passará despercebido. Justiça perfeita. Ninguém será julgado injustamente. A avaliação de Deus é baseada em fatos reais e na verdade. Isso inclui quem tira a própria vida. Deus fará o julgamento do jeito dele, dentro da justiça e dentro do entendimento dele, para quem tirou a sua vida. Deus vai fazer isso. Essa é a avaliação baseada em fatos reais e na verdade. A centralidade da graça é que faz toda a diferença na nossa vida. O texto alerta que por nossas próprias obras ninguém alcança a perfeição exigida, tornando a salvação por meio do livro da vida a única esperança do cristão. É a salvação e o nome escrito no livro da vida. A partir daí, nós teremos a nossa vida em Cristo voltada e colocada diante dele da maneira que ele nos colocou. Hoje, o ímpio e o pecador muitas vezes vive melhor do que aquele que serve ao Senhor. E você se compara a ele e tem inveja dele. Não tem inveja dele. Porque ele não viverá com Cristo na eternidade. Mesmo que ele passeie perto de você com todas as coisas, você tem a maior riqueza, que é a salvação pela graça. Você não merece, mas você é salvo. Você não merece, mas você recebeu. Hoje, o ímpio se orgulha de viver a seu próprio prazer e não teme a Deus. No futuro, Deus fará justiça e dirá: vinde, benditos de meu Pai, que possuam por herança o nosso reino. Mateus 25:33 diz: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Mas também dirá: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Mateus 25:41. Essas são algumas das obras do grande e glorioso Deus no futuro. Tudo isso que eu falei sobre Apocalipse e Tessalonicense são as obras do presente e do futuro. Tudo o que vai acontecer. O Salmo 147, de 1 a 7,
Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu. Bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Cada dia te bendirei, cada dia te louvarei, o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor, digno de louvor, sua grandeza é insondável. E uma geração louvará as suas obras a outra geração, e anunciarão as suas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da sua majestade e das suas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a sua grandeza. E proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantaremos a justiça do Senhor. Deus maravilhoso, aqui exalta o que ele conhecia muito bem. E hoje, todos nós conhecemos rapidamente o que Deus é, o que você é para ele, o que ele faz para você, o que você é na presença dele. Você não é um João ninguém, você é um filho. Você foi comprado pela graça. O seu nome está escrito no livro da vida. Você tem que ter certeza absoluta. Você não pode ter dúvida. Você tem que saber que você é fiel a Ele. E você precisa conhecer que Ele é amor, Ele é justiça. Ele hoje, Jesus como nosso advogado, mas Ele virá como juiz. E como juiz, Ele vai dar a sentença. Mas eu não preciso ter medo, porque meu nome está escrito no livro da vida. Todos os livros se abrirão. A Bíblia não fala de um livro só. A Bíblia fala de vários livros. Mas o livro principal que se abrirá, quero que você põe na sua mente, é o livro da vida, que está escrito o seu nome. Quando você aceita Jesus Cristo como Salvador. Hoje, nós entendemos um pouquinho o conhecimento do que Ele fez no passado. Reconhecimento do que Ele faz no presente, tomando posse do que Ele fará no futuro. Esse Deus é grande para você? Ou a gente precisa de mais? Precisamos de um Deus maior que esse? Precisamos de um Deus melhor que esse? Por que desanimados estamos? Por que temos preguiça de servir? Por que temos preguiça de adorar? Por que temos preguiça de ganhar outros? Por que temos preguiça de cantar? Por que temos preguiça de jejuar? Por quê? Porque a vitória está prestes a acontecer. Os sinais já estão aí. A grande oliveira já começou a dar as primeiras folhas. Ela já começou a florescer. Os sinais estão nos céus, na terra. Os sinais estão aqui para que eu e você não desista de servir um Deus fiel e andar como Ele quer. Quando nós recebemos isso de Deus, nada é problema para nós. Nada, nada. Construir isso aqui, fichinha. Terminar tudo, fichinha. Fazer mais coisas, fichinha. Por quê? Porque eu tenho um Pai amoroso. Que Pai maravilhoso. Falei hoje de manhã aqui, quando o Senhor desceu sobre nós nessa manhã. E o Senhor desceu sobre nós agora à noite. É você que está aí, não está sentindo, mas eu sinto uma unção avassaladora na sua vida, de descrever a grandeza de Deus e do que Ele é e do que Ele é capaz de fazer. Eu sinto essa unção do Senhor nesta noite. E hoje de manhã, quando nós fizemos aquele ato profético da oferta, cheguei em casa, porque o Senhor mandou eu fazer. Não mandou as pessoas fazerem, me mandou. Em obediência a Ele, eu fiz um culto diante dos irmãos. E alguns irmãos fizeram. E eu chego na minha casa e preparo um almoço com uma alegria tão grande. Nunca fiz um almoço tão rápido em toda a minha vida. Fácil de fazer. Claro, simplesinho, claro. E a campainha tocou. A campainha tocou e vem um casal com um presente. Falei, Deus, mas tão rápido assim? Não precisava ser tão rápido. Tão rápido. O Senhor, com um presente, com uma irmã que nem está aqui, está lá em São Paulo, mandou outra pessoa me entregar uma roupa, mas é um presente? O que Deus falou para mim?
E eu abri a minha Bíblia e disse: Senhor, o que o Senhor fez hoje de manhã, e o que o Senhor vai fazer hoje à noite, e o que o Senhor vai fazer na sua igreja, eu quero que o Senhor me dá um sinal. E aí o Senhor me deu Jeremias 18, de 1 a 6, e a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim vós na minha mão, ó casa de Israel. Nas mãos do Senhor nos tornamos vasos preciosos. E nesta noite eu quero te convidar a receber essa unção do Senhor nessa noite, a deixar que o óleo do Espírito Santo venha sobre você. Vamos ficar de pé. E que seja derramado sobre a sua vida. Quando a gente abre o coração e não fica esperando cair um terremoto sobre a nossa cabeça, mas o nosso espírito se abre para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero que a graça do Senhor, feche os seus olhos, comece a falar com Deus. O Senhor é Rei. Obrigada, Deus. Obrigada pela tua palavra tão poderosa para mim, que marcou a minha vida, marca os meus dias. Eu sei que tem gente desanimada aqui, eu sei que tem gente que tem vontade de parar, eu sei que tem pessoas que têm vontade de desistir, eu sei que tem gente que tem vontade de largar, mas o Senhor está dizendo: não desista. E se você está aí, a chance que Deus está te dando é agora. Eu quero que você venha para cá, porque o Senhor vai te encher com o óleo dele. Ele vai te encher com o óleo. Não tenha medo de vir, porque o Senhor está aqui. Ele vai te encher, Ele vai te fortalecer.